Oi, turminha! Então, vamos falar sobre educação socioemocional? Bom, galera, hoje nós vamos continuar falando sobre enfrentando o medo de errar e a necessidade de enganar os outros. Vamos continuar falando nessa temática que nós já vimos, né, gente, lá na lição 7, livro 7 de vocês. E nós vimos sobre o medo de errar, que muitas vezes ele acaba nos prendendo, nos impossibilitando de buscar novos conhecimentos, certo? E também nós vamos ver o quê? Sobre essa necessidade de enganar os outros, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro nós vamos iniciar lá a aula 3, pessoal, falando sobre conhecimento. Então, gente, vocês acham que conhecimento é importante? Por que será que é importante, hein, pessoal? Como será que nós devemos usar esse conhecimento? Usar para o bem? Usar para o mal? O que seria usar o conhecimento para o bem? O que será que seria usar o conhecimento para o mal? Então, vejam lá. Quando se descobre, por exemplo, uma vacina, então vejam, tem todo um conhecimento para que eles cheguem a esse resultado, né, de descobrir uma vacina. Esse conhecimento que eles adquiriram ali, ele pode ser usado para o bem? A vacina é para o bem ou ele é para o mal? Agora, se a pessoa quer enganar as outras pessoas, então ela tem um conhecimento ali, ela tem alguma coisa que a outra pessoa não sabe, que ela usa isso para enganar. Será que ela está usando esse conhecimento para o bem ou para o mal? Ela está sabendo usar esse conhecimento de forma inteligente, pessoal? Será que usar o conhecimento de forma inteligente é enganar as pessoas ou é usar isso para o bem? O que vocês acham? Então, nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Todo o nosso encontro hoje vai ser sobre isso. Vocês conseguem ler, pessoal, lá na página 45, a conversa ali da turminha, para quem ainda não leu, tá certo? Então, vejam ali que a turminha nos ajuda a pensar sobre isso, sobre os conhecimentos, de que forma que nós devemos lidar com esse conhecimento, certo? Então, será que enganar as pessoas é saber usar o conhecimento? Vencer a qualquer custo, né? Então, nós estamos lá numa competição, então eu vou dar um jeito de vencer a qualquer custo, nem que para isso eu tenha que derrubar fulano, tenha que machucar ciclano. Então, será que é certo? Pois é, gente. Nós vamos ver também sobre o código da honestidade. O que será que seria esse código? O que é honestidade, gente? Então, lá na página 48, vocês conseguem ler ali a definição de honestidade. Então, gente, honestidade é uma qualidade de quem age de maneira verdadeira, sem mentir, sem usar de falsidade. Então, a pessoa que é honesta, ela não engana nem rouba o outro. Então, quando deciframos o código da honestidade, passamos a entender a importância de ser honestos conosco e com os outros. Então, vejam lá, pessoal, nós estamos falando sobre honestidade aqui. Vocês são honestos, pessoal? Vocês são honestos com vocês? Vocês são honestos com os outros? Ou vocês são desonestos? O que é desonesto? Então, desonesto é o contrário do honesto, certo? Se o honesto é o quê? É não mentir, é não enganar, é ser verdadeiro. Desonesto é o contrário, é mentir, é enganar, é não ser verdadeiro, certo? É ser falso, é prejudicar o outro em busca do seu próprio benefício. Qual desses dois vocês se encaixam ali? Em algum momento vocês já foram desonestos? Em algum momento vocês foram honestos? O que mais vocês foram, honestos ou desonestos? Então, vejam, aqui nós vamos falar sobre a honestidade como um código, certo? Então, como nos livrar
daquela armadilha do conhecimento para enganar os outros. Então, para a gente não enganar ninguém, nós precisamos ser honestos conosco mesmos, certo? Então, com você, seja honesto com os outros. Porque se a gente quer passar a perna no outro, quer enganar, nós estamos sendo honestos, hein? Onde é que nós estamos falando dessa armadilha de enganar os outros? E sobre o código da honestidade, como se livrar dessa armadilha, nós temos ali então algumas situações, alguns exemplos de como isso pode ocorrer, tá, pessoal? Então vejam lá. Nós temos alguns exemplos a partir da página 49, pessoal, algumas situações ali e é para vocês refletirem sobre essas situações. Então vejam, vou ajudá-los lá na primeira. Então a primeira, olhem só o que acontece. Aquela mãe, ela recebe uma nota falsa e o que acontece? Ela conta para o marido. E como que o marido reage com a resposta dela? Então, ela disse que fez o que com a nota falsa? Ela devolveu para a pessoa que ela recebeu, ela chamou a polícia, deu para a polícia, ou ela passou para frente? Então, vejam lá como que ela reagiu. Então, será que ela usou o código da honestidade? Ela foi honesta ali, pessoal? Ela passou, então, a nota para frente. Ela foi honesta? Ou ela também caiu, né? Ela está naquela armadilha do enganar o outro, certo? Desse desejo de enganar os outros, dessa necessidade. Então, como que ela reagiu ali? E o marido? Quando ela contou para o marido fez o quê? O marido concordou com ela? Então, os dois ali foram honestos, ou um foi honesto e o outro não. E observem, gente, que quem está observando toda aquela cena é o filho deles, né? Aparentemente. E o que essa criança está aprendendo com isso, hein? Ele está aprendendo a ser honesto? Ele está aprendendo a enganar os outros? A se beneficiar do erro dos outros, pessoal? Então, tem ali aquelas situações para vocês pararem e refletirem sobre isso, tá, gente? Então, uma criança que cresce num convívio assim, certo? Que os pais tentam enganar os outros, será que ela vai saber que isso é errado? Que enganar as pessoas é errado? Ela vai saber que o certo é agir com honestidade? Muito difícil, né, pessoal? Se ela cresce com aquilo achando que é certo, ela vai achar que é certo. Talvez lá pra frente, quando ela for mais adulta, ela descubra que aquilo seja errado. E pode ser que nisso já seja tarde demais, né, gente? Pode descobrir isso quando já tiver várias consequências. Então, gente, nunca se esqueça que o melhor caminho, gente, a armadilha, o código para não cair na armadilha de enganar os outros é agir com honestidade. Sejam honestos sempre, tá? E o que eu posso falar de vocês, gente? Eu acho vocês super honestos aqui. Então, quando nós estávamos em sala, aqui pelas videoaulas, né, nossos encontros online, eu percebo o quanto vocês são honestos. Então, vocês são verdadeiros, vocês falam mesmo quando vocês não fizeram. Quando nós fazemos algum jogo, certo? Então vocês não tentam se safar, agir com malícia ali. Então, ó, continuem assim, continuem sendo verdadeiros, tá? E, gente, tem uma atividade para vocês fazerem em família, tá? Lá na página 56 tem ali certinho as regras do jogo. Então, é bem tranquilinho. Vou mostrar como vocês podem jogar, certo? Então, pessoal, vai ser assim. Vocês chamem toda a família de vocês para participar, tá? Mas vejam lá nas regras da página 56 que é no máximo 5 jogadores, beleza? Vocês recortem as trilhas lá, recortem as cartinhas, beleza? Peguem lá uma pecinha para vocês usarem para
andarem lá na trilha, tá? Então cada jogador pega uma pecinha, ok? Se você não tiver esse tipo de pecinha, você pode usar o que você quiser, tá? Pode ser um brinquinho, pode ser um carrinho, enfim. Qualquer coisa. Isso. Então, como que vai funcionar? Cada um com a sua trilha, todos lá no início, beleza? Aí, vocês arrumem uma forma aí de verem quem é a ordem dos jogadores para começar a ler as cartinhas. Para ler as cartinhas, pode tá? ser 2 ou 1, par ou ímpar que a gente vai fazer aqui. Isso. Pode ser dado, se vocês tiverem dado, né? Isso. Qualquer coisinha assim. Exatamente, para vocês verem lá. Então, quem tira a maior vai começar, daí vocês veem a sequência certinho, beleza? Aí como que vai funcionar? Quem começar vai ler a cartinha, certo? E lá na cartinha existe a opção lá se você vai andar alguma quantidade de casa ou vai voltar. Só que assim, vocês não precisam responder em voz alta, tá bom? Pense na resposta mentalmente, certo? E cada um marca aí na sua trilha e usem alguma coisa para o outro não ver a trilha de vocês, beleza? Ó, aqui a gente colocou uma caixa para separar a trilha, certo? Porque esse jogo, gente, é da honestidade. Então assim, ó, se por exemplo aqui falar assim, ó, vamos pegar esse aqui como exemplo, olha aqui, ó. Você já mentiu, se arrependeu e contou a verdade? Aí ele fala assim, ó, se a resposta for sim, avance 3 casas. Se for não, permaneça onde está. Isso, então, por exemplo, eu mentalmente, eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Por exemplo, você já mentiu, se arrependeu e contou a verdade? Na minha concepção, eu já fiz isso. Então, ó lá, eu posso andar 3 casas, certo? Ah, eu nunca fiz isso, então você fica onde está. Ninguém vai olhar para o teu jogo e vai falar, você está mentindo. Ninguém vai fazer isso. Então, é você com você mesmo. É honestidade, beleza? Isso mesmo, pessoal. Então sejam honestos. Lembra que nós iniciamos o vídeo falando sobre honestidade. Ser honestos com nós mesmos e com os outros, tá bom? Então esse jogo não ganha quem chegar aqui no final e falar assim, eu cheguei primeiro. Não, é para você entender e fazer aqui essas suas cartinhas, tá? Então a honestidade. Isso. Não é para competitividade, para ver quem vai ganhar primeiro, não, ok? Exatamente. Claro que existe o final do jogo, certo? Então quem completar a trilha primeiro, como diz aqui, grita lá, trilha concluída, certo? Então ele chegou primeiro. Mas, como o teacher Duda falou, vocês não precisam ir avançar todas querendo ganhar o jogo, porque não é esse o objetivo. O objetivo é vocês serem honestos. Isso mesmo. Tá bom? Então, vamos fazer umas? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pegar. 2, 1, fala aí, ímpar. 2, 3 e já. 5, eu começo. Primeiro, ó, é assim, ó. Você já mentiu? Se a resposta for sim, volte 2 casas. Se a resposta for não, permaneça onde está. Só que assim, como a gente está no início do jogo, não mudou muita coisa, certo? Então, sua vez, Pro. Você responde a verdade quando alguém pergunta algo? Se sim, ande 3 casas. Se não, volte 2 casas. Minha vez. Se você já comeu algo escondido para não dividir? Se sim, permaneça onde está. Se não, ande 2 casas. Isso. Você já trapaceou para ganhar um jogo? Se a resposta for sim, volte 1 casa. Se a resposta for não, avance 2 casas. Minha vez. Você já recebeu troco a mais e não devolveu a diferença? Se a resposta for sim, volte 3 casas. Se a resposta for não, avance 3 casas. Trilha concluída. Ai. Olha onde eu fiquei. Olha aqui. Sério? Fiquei no início. Mas é isso, tá, gente? Lembrando que o importante é vocês serem honestos, é esse o objetivo do jogo, tá bom? Isso mesmo.
E não fiquem com vergonha se caso vocês ficarem no início, porque as pessoas não têm como saber o que você fez ou o que você não fez, qual ponto você pontuou ou não, tá? É mais pela honestidade. Então, tá tudo certo. Exatamente. E outra coisa, né, gente? Todo mundo erra, ninguém é perfeito. Lembra que nós já vínhamos falando sobre os erros, certo? Então, o importante é aprender com eles. Exatamente. Então, se você descobriu que aquilo não é certo, então Você não vai repetir, né? Aqui ele não está falando, quantas vezes você já fez isso? Não, ele só está perguntando se você fez ou não. Se você se arrependeu daquilo, daí é uma outra história, né? Que eu espero que você tenha se arrependido. Mas é pra isso. E eu fiquei no início. Então é isso, tá, galerinha? Não esqueçam, então, quem não leu lá a fala dos personagens, leiam. Não esqueça também de responder as questões daquelas situações sobre honestidade e de se divertir em família com esse jogo. Exatamente. Tá bom? Vai ser bem legal, tá bom? Então é isso. Tchau pra vocês, gente. Beijo!